A Defesa Civil do Estado de São Paulo iniciou em dezembro de 2017 a Operação Chuvas de Verão, que irá se estender até o dia 31 de março de 2018. A ação tem o objetivo de preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período de chuvas. Com a chegada dos dias quentes de verão, as chuvas e tempestades se intensificam no Brasil. Para evitar transtornos, é colocado em ação aqui no estado de São Paulo a Operação Chuvas de Verão. São deflagrados os planos preventivos de defesa civil específicos para escorregamentos e inundações, com o objetivo de prevenir e suavizar os impactos associados aos eventos típicos do período chuvoso. Ao todo, serão operacionalizados 8 planos preventivos, que abrangem os 175 municípios mais vulneráveis. Um dos recursos utilizados é a mensagem de texto pelo celular. Mais de 530 mil aparelhos são notificados por SMS sobre enchentes e deslizamentos em São Paulo. E os detalhes dessa iniciativa você acompanha a partir de agora no Revista da Cidade. E o nosso convidado mais que especial é o Major Marco Antônio Basso, subdiretor do Departamento Estadual de Defesa Civil. Seja bem-vindo, me dá um beijo. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece essa oportunidade de estar podendo falar com os seus ouvintes. Claro, o que é interessante é que, assim, às vezes a gente tem um serviço disponível para a sociedade e não tem conhecimento disso e acaba passando por situações complicadas, não é? Principalmente nessa época de chuva, não é, Major? Com certeza. Normalmente, defesa civil, as pessoas já não sabem exatamente o que faz. Fala, mas o que é uma defesa civil? O que é defesa civil? Normalmente já confunde com bombeiro. Não, defesa civil é um pouco mais amplo. A gente trabalha desde a prevenção até a recuperação. O bombeiro atua normalmente no socorro. Nós atuamos um pouco mais amplamente, de forma a prevenir os riscos, principalmente. Dentro desse contexto é que entra a Operação Chuvas de Verão. Tá, me explica um pouquinho essa operação. Ela começou em dezembro, claro, nessa época do ano a gente sabe, o verão entra, as pancadas de chuva ficam muito fortes, em tudo quanto é lugar do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, e tem regiões que acabam inundando mesmo. Como que a pessoa pode se prevenir em relação a isso? Esse período é especial, porque devido ao forte índice pluviométrico que acontece no Brasil inteiro, praticamente, nós temos riscos maiores. Sim. Mas normalmente a pessoa tem que se precaver o ano inteiro, porque risco ela tem o ano inteiro. Especialmente nesse período, começa a ter alagamentos, inundações, raios, que a gente pode falar depois alguma coisa nesse sentido. E ela, para se precaver, ela tem que ter um comportamento positivo, um comportamento preventivo. Tá. A pessoa ela tem que saber o que está acontecendo e ao momento que ela sabe, ela pode evitar aquilo. Uma coisa clássica. Se eu sei que está chovendo, está inundando, está passando uma forte corrente de água na rua, eu não vou atravessar a rua. Sim. Eu fico onde eu estou. Então, é isso que a gente espera das pessoas, esse comportamento preventivo. Você acha que falta um pouco de consciência das pessoas? Ah, está chovendo, não, mas mesmo assim eu vou me arriscar? Você acredita que as pessoas realmente ainda se arriscam muito, não acreditando que algo de ruim vai acontecer com elas? Às vezes elas não sabem do perigo, não é que ela se arrisca voluntariamente, ela não sabe às vezes do perigo, não tem consciência do perigo. E é muito perigoso. A cidade, ela apresenta vários perigos, a casa apresenta vários perigos, que se a pessoa souber isso, ela vai ter condições de se prevenir. Claro. Tem regiões que você até vê nos noticiários, está chovendo em tal região, está bastante, o trânsito parou e tudo mais. E aí as pessoas falam, mas na minha região não está chovendo, então é bem provável que aqui não vai inundar. E muito pelo contrário, às vezes pode ter um reflexo dessa região caso venha inundar, não é isso? Como a cidade de São Paulo é muito grande, o que acontece? A chuva ela não vem normalmente na cidade inteira. Sim. Então, por exemplo, ontem no final da tarde ela começou na Zona Sul, veio até a Zona Oeste e parou. Então quem estava na Zona Leste, Centro, nem percebeu que choveu. Tá. Mas o reflexo pode acontecer, porque o rio Tietê, o rio Pinheiros, eles podem sofrer com a água que está vindo e desembocar lá na Zona Leste. É o efeito dominó que a gente chama, que acaba atingindo tudo. Você falou a título de prevenção, a gente deu um exemplo clássico, assim, de sair andando, né? Às vezes a pessoa está andando, quais são outros cuidados a pé que a gente tem que tomar, além de ter consciência? Poxa, está chovendo, então eu não vou sair de casa. O primeiro é esse, né? Não saia de casa. Está chovendo, começou a chover. Cuidado. Recebeu o nosso SMS, viu que é o boletim meteorológico, que o negócio está chovendo? Evita. Fica lá
faz uma refeição, assiste uma televisão, assiste a TV Gazeta. Ótimo, gostei, gostei da faz ideia. alguma coisa nesse sentido. Maravilha, no evita, mínimo. Porque é muito característico nesse período, chuvas intensas e de curta duração. Sim. No final da tarde. Agora, se tratando do transporte coletivo, de carros, então nem se fala. A pessoa, por estar protegida pela armadura, pelo carro, ela acha que ela está segura. E não acontece. Aí ela tenta atravessar um curso d'água, ou ela tenta sair no momento da chuva. Então é melhor ela não sair, porque se ela sair, ela pode sofrer um dano. Sim, ou ficar parado com as quedas de árvores, de repente. Pode acontecer uma série de coisas. Acontece muito. Nós temos muito em São Paulo, muitas árvores que nesse período de chuvas elas tombam, né? Elas quebram, os galhos quebram e impedem o trânsito normal. Então, aí o trânsito já de São Paulo já é ruim, aí fica normalmente pior ainda. Então... Você falou assim de atravessar lugares que estão com enchente, inundações, e muita gente acaba se arriscando mesmo. Não, vai dar. E por muitas vezes não tem consciência da profundidade que tal a quantidade de água, isso pode ser um grande problema também. Você lembra no ano passado, na internet, rodou um videozinho de uma pessoa que foi num restaurante e ela foi pular o curso da água que estava passando. Eu vi, afundou. Aí o que aconteceu? Quando ela pulou, ela entrou no meio, a correnteza levou ela e foi embora, ela foi pro chão. Sim. Era um trecho de água pequeno, nem fundo era, mas era forte. Sim. Então, quer dizer, é um risco que ela não precisava ter corrido esse risco. Eu achei que você estava falando de um outro que a pessoa afundou, que não tinha, mas esse foi muito mais esse conhecido, famoso, mais né? famoso. E é famoso. forte, você acha que é uma bobagem, mas você pode ter alguma fratura, que é muito sério, é muito grave. Deixei uma perguntinha no ar, que tem lugares que fica aquela inundação, você fala, nossa, parece uma verdadeira piscina de água suja. Eu vou tentar atravessar, qual que é o problema? Vai acontecer alguma coisa comigo? Além do risco da velocidade da água, da profundidade que você falou, né? O grande risco é a contaminação. Tá. É o que você falou, água suja. Aquela não é água limpa, aquela é uma água que está varrendo o chão. As pessoas, infelizmente, elas deixam sacos de lixo na rua em período de chuva. Isso aí tudo vai estar circulando naquela água. Sem contar as fezes de ratos, urina de rato, que podem causar leptospirose. Então, não tenha contato com essa água. Só isso já bastaria para ela não ter contato com essa água. É o risco de doenças. E nem só o contato na pele em si, você pode escorregar, engolir um pouco, aí o problema se agrava muito mais. Você falou de SMS, que a Defesa Civil acaba anunciando onde que tem os pontos de alagamento para a pessoa ficar mais alerta. Como que funciona? Essa é uma inovação nesse ano. Nós não tínhamos esse contato direto com o cidadão. Então, esse ano, junto com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, nós implantamos um sistema onde eu vou enviar mensagens, principalmente meteorológicas, para todo cidadão que quiser receber mensagem. Que interessante, mas como que é feito isso? A pessoa entra em contato através do SMS, é isso? Fácil, é bem fácil, não precisa de conhecimento, não precisa nada. Basta você entrar no seu celular, qualquer celular móvel, qualquer aparelho móvel que tenha emissão de SMS. Tá. Entra lá, coloca no destinatário 40199. 40199. 40199. E no corpo do texto, o CEP da sua residência ou de onde você quer cadastrar. Por quê? Tem gente que, eu quero cadastrar na minha casa, tudo bem, não tem problema, mas eu quero cadastrar da minha mãe. Pode pôr da minha mãe, não tem problema nenhum. Basta enviar, imediatamente ele vai receber uma confirmação dizendo que aquele CEP está cadastrado. E é de graça esse serviço? Tudo de graça. Ótimo. Isso é importante dizer, tudo de graça. O cadastramento, a emissão dos alertas, o recebimento dos alertas e até os cadastramentos se ele quiser depois. E é um sistema que faz uma varredura local para saber os pontos de enchente, aí vocês mandam um comunicado? No Brasil nós temos vários centros de emergência. Tem federal, tem estadual e tem municipal. Então esses centros, eles têm meteorologista 24 horas. Nós temos no Palácio dos Bandeirantes, no centro, na coordenadora estadual, meteorologista 24 horas por dia. Então ele fica levantando onde vai ter chuva, o que vai acontecer, se tem raios, e aí a gente emite os alertas. Então você falou em raios, eu quero muito falar sobre eles porque a gente tem vivido bastante incidente em relação a isso e a pessoa acha que está tão distante, fala não vai chegar até aqui, quando você vê acaba acontecendo de estar ali do seu lado e não só quando você está a pé, quando você está no carro, muitas pessoas não sabem muito como proceder. Antes da gente falar disso, eu acho muito importante, porque nesses pontos de alagamento, inundação, enchente, enfim, as casas, as pessoas acabam se prevenindo, já estão acostumadas com a questão toda, porque a gente falou, a pé é uma questão, né? Agora em casa, a título de prevenção, o que a pessoa pode fazer em relação à documentação, à limpeza depois, tanto porque a gente está falando de uma água muito contaminada?
Se ela mora em área de risco e sabe que vai acontecer inundação, porque é corriqueiro, quem mora em área já teve algum fator anterior. Então, ela já pode se precaver de alguma forma. Ela sabe que vai ter enchente na casa dela, está chovendo muito. Ela já pode pegar os móveis mais valiosos, colocar num local mais alto. Ela pode pegar os documentos dela, muito importante isso, colocar em saco impermeável, fechar. Ela pode desligar os aparelhos da tomada elétrica, que você evita problemas. Então, tem alguns fatores que podem ajudar a minimizar o dano da pessoa que já vai sofrer com essa enchente. Posteriormente, durante a enchente, evita de estar no local com a enchente, por causa daqueles problemas que nós comentamos. Abandona a sua casa. Abandona, vai para casa de outro parente, fecha tudo bonitinho, vai para casa de um parente, vai para um local seguro, onde ela possa permanecer até a água baixar e a chuva passar. Depois, ela voltou, infelizmente está com aquele problema, aí evita usar os aparelhos antes de secá-los bem, limpa a casa adequadamente para poder tirar todos os produtos corretos para desinfetar bem. Hipoclorito de sódio, desinfetantes, alguma coisa para poder limpar bem. Se houve contato com a comida, isso é muito importante. Houve contato da água com a comida. Infelizmente, já tem que jogar fora aquela comida. Vai ter que descartar a comida. Descarta, claro, já está contaminada, você não vai correr mais riscos ainda. Então, isso aí são medidas paliativas para quem sofre isso aí. Claro. E só atentar para se não houve rachaduras, trincas nas paredes. Porque senão pode vir a desabar. Coisa nenhuma que casa, nenhuma casa cai sem avisar. Então ela começa a avisar aos pouquinhos. Você começa a ver que uma árvore está com as raízes já saindo da terra, está tombando, você vê que está rachadura, trincas. Tudo isso são sinais de que a casa pode sofrer um colapso. Você acredita que um dia a gente não vai mais passar por isso, por conta de uma nova educação, um novo sistema? Por que acontece esse tipo de enchente, inundações? Você conter as águas do rio é difícil, né? Porque o que nós fizemos no país? Nós concretizamos. Nós concretamos as ruas. Então, quer dizer, nós pegamos um rio que passava, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, nós concretamos as laterais e construímos em volta dele. É natural. Não tem para onde ir. A água tem que ir para algum lugar. Então, é complicado você falar que não vai ter. Mas as obras que a gente vê o governo fazendo, as prefeituras fazendo, pensando nisso no elas estão minimizando muito as enchentes. Nós estamos aprendendo com os nossos erros. Falar um pouquinho dos raios, porque nessa época do ano é comum a gente ver e ver pessoas que não sabem o que fazer. De repente você está a pé ali e fala, nossa, tem um raio ali, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Eu agacho, eu deito, me escondo? Maria, só para você ter uma ideia, são 50 milhões de raios que caem no Brasil por ano. Nossa, é muita coisa. São mais de 2.700 por hora quando chove. Então as pessoas acham que um raio não vai cair na minha cabeça, é matematicamente possível. Não, a probabilidade é muito grande de cair. Então, quer dizer, é um perigo real. O Brasil é o campeão mundial de descargas elétricas, por causa justamente que está numa zona tropical. Então, quer dizer, alta temperatura, principalmente nesse período. Então, as pessoas têm que se precaver mesmo. Começou a chover, viu? Começou a chover. Está escurecendo o tempo, ela está num local aberto, saia desse local aberto. Vá para um local onde ela esteja fechada, dentro de uma residência. Imediatamente. Não arrisca. Não vai cair aqui. Cai. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E cai mesmo, não tem essa, que dizem que não. Não, ele cai. Isso é mito total. Ele cai e não precisa cair em você. Ele pode cair perto de você. Se ele cair perto de você, a descarga elétrica vai te atingir também. Nem todo mundo morre porque o raio caiu na pessoa. É mais difícil isso. Mas caiu próximo. Tá, entendi. Então, assim, se a pessoa tá ali, e se não tiver para onde ir? Que você falou, sai correndo, vai para um outro lugar. E se não tiver para onde ir, o que tem que fazer? Não teve jeito. Não tem como se proteger, não teve como prevenir. O raio vai cair no ponto mais alto daquele local. Então, você não pode ser o ponto mais alto. Tá. Seja o ponto mais baixo, abaixe. Então, fique de cócoras, diminua, agacha mesmo, fica abaixado, mais próximo do solo. E fica aguardando passar, porque a tendência é o raio ir para algum outro lugar mais alto, ser chamado para um para-raio, um prédio, uma árvore mais longe, e se afasta de locais altos. As pessoas às vezes, não, está saindo raio, eu vou me esconder embaixo da árvore. É o ponto mais alto. É o ponto mais alto. É o ponto mais elevado. É a referência que pega mais elevada e aí não tem o que fazer. Por que o para-raio fica em cima do prédio?
porque é o ponto mais alto. É o ponto mais alto e aí você tem a proteção, né? Você tem a proteção. Que interessante isso. É mais comum acontecer no litoral ou nas regiões urbanas? No litoral acontece muito. Muito mais? Por causa do mar, por causa da abertura que você tem, da ampla espaço de mar, de praia que você tem. Então acontece muito. Tá. E já teve casos de pessoas que, não, eu tô bem, vou me proteger embaixo do meu guarda-sol. E morreram. Jura, mesmo embaixo do guarda-sol? Mesmo embaixo do guarda-sol. Porque não dá para saber, não dá para você calcular o que a natureza vai fazer naquele momento. E se a pessoa estiver dentro da água? E aí cai um raio perto, pode atingir ela? Pode, é o que eu te falei. O raio não precisa necessariamente cair na pessoa. Na água não tem um efeito diferente. Na água é pior. Do que na terra. É pior. É pior na água. Por quê? Porque na água ele propaga mais facilmente a descarga elétrica. Tá, entendi. Então vai propagar mais longe e mais forte. Então, se você estiver perto, você vai receber com mais intensidade do que se você estivesse no chão. Até você falou mais longe, mais perto, né? Às vezes a gente está vendo bem longe, você que surfa, fica ali olhando o mar, fala assim, tá muito longe, eu vou continuar aqui. Muito pelo contrário, a gente tem que ficar de olho. Fechou o tempo, começou a ver aqueles barulhos de trovão, tá longe, sai fora. Tá, maravilha. Vai pra terra, vai pro lugar. Sai. Vai fazer uma refeiçãozinha e tal, e volta, porque é lugar mais seguro. Obrigada pelas dicas, pelas informações. Vão ficar atento, porque realmente é muito perigoso nessa época do ano, né? Todas essas situações que a gente passou aqui para vocês. Quem quiser entrar em contato, o site é defesacivil.sp.gov.br e aí o alerta do SMS eu vou repetir para você fazer o cadastramento do CEP. Então é 40199, 40199. Você manda direto, é um serviço que você não paga absolutamente nada, manda o seu CEP e aí você já fica de olho para saber se determinadas regiões está acontecendo alguma enchente, né? Ou, né, enfim, essas questões que a gente vive nessa época do ano. Muito obrigada pela sua participação, Major Antônio Basso. Nós que agradecemos, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.